Olá, dia 28 de julho de 2016, quinta-feira. Quando eu digo para vocês que esse presidente do Marcílio Dias aí não regula bem da cuca e que não entende nada de futebol, às vezes tem algum torcedor que contesta, acha que a gente não quer o bem do Marcílio. Eu nunca escondi. Tem 2 times, ou 3 times hoje, Itajaí. Tem o Itajaí na terceira, o Barroso na segunda e o Marcílio na segunda. E eu vou torcer para os 3. Mas quando jogar Marcílio contra Barroso, tanto lá quanto aqui, eu sou Marcílio. Não esconda, a gente tem que ser realista e falar o que pensa, e é verdade. Mas o Marcílio Dias, domingo, não jogou nada. Nós vimos aí os melhores momentos, críticas. Aí fizeram aquela limpa, o Ego diz que saiu, o outro diz que tirou ele, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é que saiu. Ficamos livres, de um pelo menos. Aí o presidente do Marcílio, o Ego disse, falou para o Eládio, de que ele saiu porque queria a saída do preparador de goleiro e do treinador. E o Zé Carlos não aceitou. Aí se desentenderam, aliás, já tinham se desentendido antes. Foi divulgado aqui diversas oportunidades. A pergunta que eu faço é a seguinte: se tivesse que destacar alguém naquele time do Marcílio Dias, que não jogou nada, aquele futebol medíocre de domingo, teria que ser quem? Quem? Diz pra mim quem? Não sei. O goleiro. Eu não sei quem é que tu quer que eu diga. Você falou aqui o goleiro. Eu não sei quem é que tu quer que eu diga. Não é que eu diga. Tu só quer aquilo que Mas tu mesmo elogiou o goleiro. Aqui que fez uma defesa, 2, 3, 4. Eu não elogiasse o goleiro. Eu não elogiei só o goleiro. Elogiasse só o goleiro. Não, eu falei nos 2 zagueiros de área. E... Eu falei no goleiro. Oh! Eu falei no... Ah, então não precisa contratar mais ninguém, tá pronto o time para ser campeão. Se tem okay. 4, 5, 6 que se citou naquele jogo ali, tu é meio lelé da cuca mesmo. Tu, para dizer, se arrumar 5 jogadores ali... Aí agora eu vou lhe fazer a pergunta, já que você fez pergunta. Os 2 zagueiros do Marcílio Dias. Ruins, péssimos. Péssimos. O goleiro do Marcílio Dias. Razoável. E o meio do Marcílio? Ruim. E o ataque? Não existe. Só corre mais que a bola. Só ali que eu concordo contigo. Então não existe aí. Jogaram um bolão, né? Estão bem classificados. Zélio, ninguém então é o seguinte. Zélio, você está analisando o profissional, tá? Aí. Você está analisando um profissional que está lá, trabalhando lá. Não me interessa. Você está analisando um profissional que está trabalhando lá. Tu como ex-jogador, tu fica protegendo, eu não protejo ninguém. O cara também tem o direito de dizer que eu sou péssimo. O cara tem direito de dizer que eu sou um péssimo o comentarista, apresentador. Eu vou aceitar, vou ficar quieto. Continuo aceitando. Não vou ficar bravo. Como se eu dizer que ele é ruim, ele também tem que aceitar. Ora, opinião. É a opinião de cada um. Mas aí, para mim, o goleiro teve um destaquezinho pequeno, mas teve. Aí o seu Ego chega a dar desculpa que depois do jogo ele disse: ou dispensa o treinador, o técnico e o treinador de goleiro, eu vou embora. O técnico até concordo, mas ele é que trouxe. E o goleiro, o treinador do goleiro, coitado, que culpa teve? Se o que ele treina foi a única ainda que escapou mais ou menos. Ego, conta a história para outro. Te mandaram embora, volta para esse conselho fajuto que o Zé Carlos criou aí, que agora vai incomodar bastante ele, e bem feito para ele. Tomara que tu incomodasse bastante ele, mas bastante mesmo, para ele sentir na pele e parar de fazer besteira. E outra coisa, ele vai, em vez de sair atrás de um treinador, até porque normalmente o treinador já tem um treinador de goleiro, ele tem um auxiliar técnico, ele tem preferência por um preparador físico, e poderia esse pessoal ser da capacidade de pagamento do Marcílio e trazer. Aí não, ele contrata primeiro um treinador de goleiro. E o técnico, o Boca Mole, onde é que está o técnico? Não vai ter mais?
Ah, para com isso, né, ó. Como que não? Ah, o Tavinho é técnico para treinar o Marcílio? Coitado dele. Vai pegar um lá como o Paulinho em Portugal naquela vez, que queimaram para toda a vida. Mas por que o Tavinho vai dirigir? Vai dizer que não tem outro? Mas porque estão em tratativas. Que tratativa já era para ter contratado na segunda-feira? Mas não tem dinheiro, você tem que negociar valores. Olha, quem não tem capacidade para arrumar dinheiro, pelo menos, para contratar um treinador médio de terceira divisão, de segunda, não pega um time de futebol para dirigir, né? Ó. Fica lá vendendo bebida, fazendo qualquer coisa, menos dirigindo um time de futebol, né? Ó. Ah, é só para ti mesmo. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, nosso Unisport desta quinta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipeças, casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. Olha, eu confesso para você que, em função de tudo, falta de dinheiro, principalmente a falta de dinheiro, e você sabe que quando você assume a presidência de um clube, a responsabilidade é de colocar o time em atividade. Dependendo dos valores, você faz um timão. Precisava faz fazer um time aquela médio, Copa Santa Catarina e gastar dinheiro ali? Tu achas que aquela Copa Santa Catarina é o pivô do problema todo do Marcílio? Ajuda. Para. Ajuda. Para, Zélio. Não aproveitaram um jogador. Zélio. Não aproveitaram um jogador. Zélio. Jogaram uma competição de quantas rodadas? 18? Que 18, rapaz? Que 18? Foi 4 ou 5 times só que jogou, rapaz. Tá, que seja. Ninguém quis jogar a Copa Santa Catarina. E o que o Marcelo foi se meter lá para gastar? Eu não entendo, eu não te entendo, sinceramente, eu não entendo. Lógico, que você tem Quem não me entende sou eu. Que você tem uma mágoa com alguém, você tem. Isso dá pra entender. Não, eu você não tenho mágoa com ninguém. Você tem uma mágoa com alguém. Eu não tenho mágoa com ninguém. Se o cara chega lá, o cara é campeão, eu vou dizer o quê do cara? Não, mas eu vou ter que bater palma pro cara? Não, Zélio. Ah, eu não sou burro. Zélio, mas pra burro eu não sirvo. Mas, Zélio, se eu fosse burro, não chegava onde cheguei. Zélio, você sabe da situação financeira do Marcílio? É péssima. Péssima. Quebrado. Como é que você falido. Só tu que diz que não. Não, e como é que você vai fazer futebol? Então não faz, fecha. Fecha o time. Oh, não tem? Simples assim? É, simples. Chama o conselho e diz, ó, eu não quero mais. Pega pro conselho aí, toca o time. Vocês conseguem tocar? Não. Então vamos fechar. Vamos parar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se não der de voltar mais, não se volta. Agora, ficar envergonhando a cidade aí desse jeito? Ah, para com isso. E eu sempre fui contra fechar, hein? É que eu tô vendo que a situação, a cada ano que passa, tá mais insustentável. A cada ano que passa, tá pior. Tu não vê uma melhorazinha? Não, a situação é complicada. O futebol tá difícil você tocar. É muito fácil eu chegar aqui e cobrar título. É muito fácil eu chegar aqui e cobrar belas contratações. Sabe o que é que eu tô pedindo hoje? Olhando nessa ótica, tá? Você botou um time, você tem que ser campeão. Se não quer ser campeão, por que tu entrou? Não. Por que vai competir? Não, senhor. Não é para competir, você vai competir. Não. Pô, lógico que você não tem dinheiro para fazer time, você vai fazer o time no tamanho do teu bolso. Rapaz, na minha ótica hoje, pelo tamanho do bolso do Marcílio, eu estou pensando em não ser rebaixado para a terceira. Não. É o que eu estou pensando. Na tua ótica, você já mandou fechar. Na tua ótica. Isso tu dizia toda a vida. Eu era contra. Que tinha que fechar. Sempre dissesse isso. Aí tu quer voltar àquela história de novo? Sempre dissesse isso. Tu quer voltar àquela história? Agora mudaste de ideia? Não. Agora que eu estou começando a concordar contigo que está insustentável a situação? Não. Pela primeira vez ia concordar contigo, tu volta atrás? Não, eu digo assim, naquela época, quando eu discuti, estava exatamente no momento em que o Marcílio Dias precisava se reorganizar. O que é reorganizar? Eu tenho dito aqui várias vezes de que entre todos os clubes de Santa Catarina, tira os 5 que estão lá no Brasileiro, entre todos os outros, inclusive Metropolitano, Brusque e tudo mais, o Marcílio Dias é o único clube que poderia ter uma receita fixa que chegaria aí perto dos R$150 mil mês. Esse era o meu pensamento na época. E como estava próximo de chegar a renovação com a Cassol, próximo a renovar os contratos, e que você tinha que negociar a dívida do Marcílio e começar a ter uma projeção desse faturamento, independente de
ter patrocinadores, o Marcílio Dias, com certeza absoluta, sem medo de errar. O Marcílio Dias hoje, se tivesse feito isso naquela época, o Marcílio Dias hoje estaria sendo, na pior das hipóteses, a 7ª força do futebol. Para com isso, cara. Para com isso. Para com isso, para de brincadeira. Isso aí nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Do jeito que a coisa vai aí. Nós estamos igual o rabo de cavalo, crescendo para baixo. Nós estamos aí em coisa de 5 anos, 3 rebaixamentos. E tu fica falando aí, em Cassol sabe que daqui 10 anos para consertar esse negócio da Cassol. É o que eu estou dizendo para Vossa Senhoria, que naquela época estava prestes a terminar o contrato ainda da Cassol. Sobrou 900 mil lá, comeram 900 mil todo. Não. Que não é nada dessa diretoria também, diga-se de passagem. Que não é nada deles. Então o Marcílio Dias, naquele momento, ele tinha um grupo de pessoas, inclusive o Aldo Correia, que estava ali, que era o presidente do conselho, tinha o senhor João Classic, tinha o Napo da Napiso, tinha pessoas envolvidas dentro do projeto que estariam prontas a fazer esse tipo de saneamento. Aí o que aconteceu? Ninguém quis saneamento. Ninguém quis ser presidente, Ninguém quis rapaz. saneamento. Nenhum desses então, que naquela época, agora, queria isso que ser. você está querendo agora aqui, você quer exigir futebol, que você quer exigir time bom, eu acho que nós temos que ter o mínimo de discernimento de que o time de futebol você faz conforme o teu passo. Eu cheguei a discutir uma época contigo, dizendo o seguinte, se eu fosse presidente do clube, o ingresso seria hoje, vamos supor, caro para você ser sócio, porque o clube precisa do sócio. Tá, caro. O clube precisa. 10 pila o cara já não vai, tu bota 100, vai todo mundo. A 10 reais não vai ninguém, mas Zélio, o que eu digo para você, que você não, nessa cabeça não entra, lógico, não vai entrar mesmo nessa cabeça nunca. Claro, essa cabeça é de burro. Nessa cabeça não vai entrar nunca. É cabeça de burro. Porque, eu conheço N pessoas que são sócios de Caxias e de Caxias do Sul. Conheces um? Um de Caxias, porque é natural de lá. São sócios do Vasco da Gama. O Aldo Correia, 2. São sócios do Internacional de Porto Alegre. Internacional até acredito que tenha. São sócios do porque Grêmio. Os gaúchos estão aí de monte. São sócios do Grêmio de Porto Alegre. Só. São sócios que pagam religiosamente as suas mensalidades e nem vão ao jogo. Esse é sócio. Esse é torcedor. Aquele torcedor que vai lá querer pagar 10 reais para ir assistir o jogo e o pior, exigir que se faça um grande time. E onde é que tu arruma torcedor pro Marcílio Dias? Com essa merreca de time aí? Essa coisa fraudulenta aí? Para pagar 100 reais. Se 10 pila no jogo, vai 500 pessoas. Por favor. Não é um clube, não. Vira essa placa logo. Vira essa placa social. pra mim logo. Não é um clube social. Vira essa placa pra mim logo. Vira essa placa. Chama o break. Pode vir o break. Estamos de volta com Unisporte. Meu Deus do céu. Senhor, eu mereço. Não estudei, minha mãe dizia, estuda bastante para não pegar um helado pela proa. É verdade. Tem apoio de quem esse segundo bloco, hein? Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty, sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas, com uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E é assim, meu amigo, você quer fazer parte de uma sociedade, mas não quer colaborar, não quer contribuir, então não fique, não vá, não assuma. Como chegou a assuma? Como não assuma? Claro que eu assumo e falo e critico porque está errado, não tenho medo. Não sou desses que querem ficar de bem com todo mundo. Quer falar comigo, fala, não quer, não fala. Não precisa de que ninguém puxar o saco de ninguém, que ninguém puxe o meu saco. Você lembra da história do Benço? Eu lembro da história do Jailson. Se tu quer me espinafrar, eu conheço a história do Jailson. Certo. Então vamos deixar assim. Não, pode contar do Bota Jailson. a tabela aí dos jogos. Conta do Jailson. Copa do Brasil ontem. Terceira fase. Chapecoense 1, Atlético Paranense 1. Ponte Preta 5, Figueirense 0. Ui, foi demais isso aí. Botafogo 1, Bragantino 0. 21h45, Santos 3, Gama 0. Ipiranga 0, Fluminense 2.
os times que perderam na Libertadores final, Atlético Nacional 1, Independente Del Valle 0. Vai meter a mão no Independente, um pênalti claríssimo no fim do jogo. Eu não sabia que existia isso, tá? Fiquei sabendo ontem na Fox. Quem perdeu a Copa do Brasil ontem, ele está classificado para Sul-Americana, aquele confronto brasileiro. Eu só anotei os nossos aqui. O Figueirense pegou o Flamengo, primeiro jogo em Florianópolis, segundo no Rio, e a Chapecoense foi mais feliz. A Chapecoense pegou o Cuiabá, primeiro jogo lá em Cuiabá, segundo jogo em Chapecó. Tá? Só para não deixar o nosso telespectador com interrogação na cabeça, a história do Jailson é uma história que aconteceu quando o Jailson veio jogar no Marcílio. O Neri Paulo de Souza, saudoso Neri Paulo de Souza, presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, ele foi ao Rio de Janeiro em busca de um atacante para o Marcílio naquela época. E eu estava recém começando na imprensa naquele período. E ele trouxe o Jailson. Como é que ele trouxe o Jailson? Ele esteve no Vasco, conversou com o pessoal, e casualmente ele lá pegou um táxi para ir para o aeroporto, e conversando com o cidadão, ele disse o seguinte: eu vim aqui para contratar um jogador, mas está muito caro e tal. Aí isso qual é o time? É o Marcílio, lá em Santa Catarina. Eu sou centroavante, eu fui centroavante. Você foi centroavante? Eu joguei no Vasco. E acertaram o papo, e ele veio de táxi. Não no dia, ele veio embora, depois o Jailson veio para jogar no Marcílio. Quando o Jailson veio para jogar no Marcílio, o Jailson tinha seus 36, 37 anos, já estava pendurando a chuteira. Aí eu caí na besteira de fazer um comentário, de que o presidente do Marcílio Dias, do Neri Paulo de Souza, que não entendia de futebol e que foi para o Rio de Janeiro, trouxe um centroavante que é um taxista. Foi buscar um centroavante e trouxe um taxista. E o Jailton disse para um pessoal dele, depois ele mesmo disse para mim, que é o seguinte: esse moço vai engolir o que ele está falando. E o Jailson foi o melhor jogador do Marcílio naquela época. Foi artilheiro no campeonato. E eu reverenciei ele no final. Sim. E foi a grande lição que eu aprendi. E qual foi a minha e do Benço? Foi a grande lição que eu aprendi. Qual foi eu e o Benço? O que eu fiz com o Benço? Agora conta tu. O Benço, eu critiquei que jamais contrataria o Benço, que estava em fim de carreira. Ele chegou aqui, pelo menos numa fase do campeonato, foi o melhor jogador do Marcílio. Eu fiz a mesma coisa que tu fez, cheguei e disse que tinha me enganado, que ele ainda estava em forma. A gente não se engana, claro que se engana, mas eu jamais contrataria. Não, ali foi um erro meu de fazer uma análise na capacidade do Neri. Não foi porque eu usei o lado pejorativo. Eu tive que aprender, a vida ensina. Aí eu tive que usar isso. Eu fui querer criticar o Neri, e a maneira que eu encontrei de criticar o Neri foi dizer que ele trouxe um taxista. Só que esse taxista foi o melhor jogador do Marcílio. E eu aprendi. Até perdeu um pênalti num domingo à tarde, dali para frente não se acertou mais. Quem? Não lembro contra quem foi, o Jailson. Não, Jailson foi jogador de destaque. Não, depois foi dispensado. Depois foi embora. Ele já está em fim de carreira, eu lembro no período que ele esteve no Marcílio. Não lembro se foi contra a Criciúma, contra quem foi, que ele estava jogando mal, no fim do jogo um pênalti naquela trave da 7 de setembro, a favor do Marcílio Dias, e ele chutou na mão do goleiro, assim, bem na mão do goleiro. Pegaram no pé do cara, que dali, logo em seguida, ele foi embora. Eu lembro que estava nesse jogo, dia de chuva ainda. Tá, e com relação ao Marcílio? Cara, o Marcílio é uma interrogação. Não tem nada hoje, pelo que nós vimos ali. O Marcílio tem um elenco fraco. Bom, fraquíssimo, não tem nada. Pode ser. Elenco fraquíssimo, então, para mim não é nada. Tendo um elenco fraco é uma coisa e não ter nada é outra coisa. Não tem nada. De futebol não tem nada. Então ele tem um elenco que vai ser comandado pelo Tavinho nesse jogo lá em Tubarão, contra o Tubarão. Eu acho que o Tavinho pode trazer um bom resultado em Tubarão. Eu acho. Não quero dizer que o Tavinho vai ser... Achar é uma coisa. Vai trazer é outra. Tu queres que eu diga que ele vai trazer? Não, ou vai ou não vai. Para mim não vai. Para mim é mais uma derrota. Eu tenho coragem de dizer. Eu não fico no muro para segunda-feira, se der um empate, dizer, deu um empate, foi um bom resultado. Não tem como.
Com esse time ali, não tem. E aquele time ali, sem treinador, sem nada, uma semana ele não aprendeu a jogar. Eu não vi nada ali. Não tem nada. E não aprendeu em uma semana. Se tivesse durante a semana, acabou o jogo, contratou 3 jogadores, contratou 4, chegaram aí, prepararam, vão jogar domingo, poderia mudar alguma coisa. Mas com aquele material humano que eu vi ali, não tem condições. Não tem. Só se Jesus Cristo pegar a tábua lá dos mandamentos do Moisés e Os descer 2% aqui. então, aí tu vai ficar Pode com 2%. ser aquele 2% que eu sempre deixo. Futebol tu sempre tem que deixar. 2%. 2% não é nada, não representa nada. Mas Mas não representa um empate, não representa não, uma não vitória? vejo. Eu não vejo possibilidade. Estou dizendo eu, pelo que eu vi, pelo jogo que eu vi. Tá, e o jogo que tu viu do Barroso? O jogo que eu vi do Barroso? É. O Marcílio é... Não, tô dizendo que o jogo que tu viu do Barroso, o Barroso hoje tem 6 pontos. O que tem o Barroso? O primeiro jogo jogou contra ninguém. Certo. Ganhou o jogo 4-0, não fez mais do que obrigação. Jogando em casa. Não, o 4x0 não é obrigação. Vencer o jogo, seja de 1x0 ou 4x0 é a mesma coisa. Obrigação de fazer, golear até mais, fazer saldo de gol. Tá. Não fez. Lá em Concórdia eu não vi, eu não gosto de analisar pelos outros. Mas segundo o próprio Jean, teve lá, segundo tempo foi um massacre. E conseguiu, mas o massacre não importa. O negócio é que conseguiu segurar. Se segurou o massacre do Concórdia, é porque apresentou alguma coisa, pelo menos no setor defensivo. Tem que esperar esse segundo jogo do Tubarão em casa. Do Tubarão, não? Do Ercílio Luz, que é um time que veio para subir. Se vai subir ou não vai, é outro departamento. Eu acho que depois do jogo do Ercílio, nós vamos ter uma ideia. Como nós vamos ter uma ideia também do Marcílio, se perder lá em Tubarão. Porque se ele perder lá em Tubarão, 3 jogos, 3 derrotas, ele se sente na obrigação 100% de ter que ganhar o Barroso em casa, ali no estado do Dr. Ercílio Luz. E o Barra? O Barra, para mim, apresentou um bom time. De todos que eu vi até agora, o melhor foi o Barra. De todos que eu vi até agora. Só para mim entender, quer dizer, o Barroso ganhou porque não de ninguém. E o Barra ganhou de um time. De ninguém também. Mas eu vi no Barra, pelo menos jogando contra ninguém, um time bem estruturado dentro de campo. Eu vi o time. E tu não viu no Barroso? Não vi bem pouca coisa. Eu vi o Barra, um time sabendo o que quer, que se não entra com aquele respeito pelo Marcílio, que ele entrou respeitando demais, ele teria goleado já no primeiro tempo. Como? Teria goleado no primeiro tempo. Poderia ter feito uns 2, 3 no primeiro tempo já. Porque o time do Marcílio é fraquíssimo. Mas mesmo assim, se botar na balança, hoje, Barroso e Marcílio, a balança pende para o lado do Barroso. Não, o Barroso larga bem, como também o Operário de Mafra larga bem. 2 vitórias. Mas o Operário eu não ponho fé no Operário. Não, mas larga bem. Eu não ponho fé. Larga bem e possivelmente pode-se fazer a 3ª vitória consecutiva. O Barroso jogando em casa e o Operário também joga em casa. Se não me falha a memória, o Operário também joga em casa. Deve jogar, porque jogou fora agora. Ele jogou fora e vai jogar em casa também. E o time não é, porque é o seguinte, os times fortes estão aqui, ó. Tá o Barroso, tá o Ercílio Luz, tá o Tubarão, tá o Marcílio. Marcílio forte. Não, tô dizendo, porque o jogo, tem um jogo. O jogo, tá, pensei que era forte. Então, E o Barra joga com quem? O Barra joga em casa. Em casa contra o Porto, se não me falha a memória. Deve ganhar, né? E quem não ganhar do Porto também em casa tem que se enforcar. Joga em Brusque. E o Barra perdeu o primeiro jogo, que perdeu para o Ercílio Luz, e ganhou o segundo do Marcílio. E agora vai jogar contra o Porto, sábado, lá na cidade de Brusque. Então, as coisas vão se desenhar favoráveis a esses 2 que estão lá na frente liderando e o Tubarão que vem aí com 4 pontos. O resto tem 3, o Marcílio Luz é o único que não tem vitória. O Tubarão ganhando do Marcílio vai a 7. E o Marcílio tem obrigação de trazer pelo menos um ponto lá de Tubarão. Pelo menos um ponto ele tem que trazer lá de Tubarão. Eu acho que não traz, na minha opinião. Não estou torcendo contra, não. Queria que trouxesse 3. Queria que a vitória lá valesse 6 para nós passar o Barroso. Mas eu não vejo possibilidade. A não ser que naquele dia ali não era o dia de ninguém, foi um acidente de trabalho aquele jogo, que eu não acredito. Porque futebol não tem 11 jogar
o 10 não joga nada, não existe. O Jaime mesmo falou. Tem o cara lá, o cara não sabia virar o corpo para tocar na bola. O cara, se essa bola vinha aqui, tinha que tocar para cá. Não, ele tocava para cá, porque ele não virava o corpo para tocar na bola. Quem? Que jogo? O 10 e o 11 ali. Era duro, não virava. Então, isso aí dito por ele, que nem comentarista é. E tem toda a razão. Mas tu não estava no jogo? Tava, via a mesma coisa que ele. Ah, bom. Por que tu diz que ele... Não, porque ele foi que citou para mim, chamou a atenção. Então é porque tu não viu. Lógico. Se ele te chamou Vira a atenção... placa, vira a placa. Não, se ele não... Não, Vira a calma, placa. calma, Tchau. calma, Vira a placa. calma. Tchau. Se ele te Tchau. chamou atenção, Tchau. é porque tu não viu. Tchau. O que eu disse para ti quando tu falou para mim? Concordo contigo. Mas tudo que fala mal do Marcílio, tu concorda?